Exercícios para a incorporação dos princípios que dizem respeito à caixa torácica. Então, quando a gente fala do princípio da caixa torácica, o que tem que estar bem enfatizado é que a caixa ela tem ligação direta com a coluna torácica. Então, a mobilidade da caixa torácica ela vai afetar diretamente a coluna torácica e, por consequência, as outras partes da coluna. Então, a torácica, a caixa torácica, ela tem que estar estável, certo? Estável e não móvel. Então, quanto menos ela mover no sentido antero-posterior, elevar excessivamente, deprimir excessivamente, melhor. Quanto mais ela mover lateralmente, melhor. Então, a respiração torácica lateral já é um princípio muito importante para a estabilização da coluna torácica, não só lombar, ok? E aí, uma outra coisa importante é que a gente, quando fala no princípio da caixa torácica, a gente vai falar em estabilização da caixa, a mobilidade só lateral. E tá muito ligada à mobilidade, à hipermobilidade da caixa, os movimentos acessórios, né? Quando o braço eleva, quando existe uma flexão do ombro, o movimento da caixa, a caixa se eleva juntamente com o ombro quando o cliente ainda não incorporou esse princípio da caixa, da estabilização da escápula. Então, a mobilidade do ombro e do braço geralmente desestabiliza a caixa quando o cliente ainda não incorporou os princípios, sobretudo os princípios da respiração, da estabilização da caixa e da estabilização e mobilização das escápulas, que a gente vai falar daqui a pouco. Por isso, é de suma importância que o cliente incorpore o princípio, todos os princípios, e agora a gente vai estar falando dos exercícios que ajudam o cliente a incorporar o princípio da estabilidade da caixa, para proteger a coluna, para tracionar a coluna, criar espaço entre uma vértebra e outra, e agora falando diretamente da coluna torácica, ok? Essa cliente, essa modelo, ela está fazendo a desestabilização da caixa. Então, perceba, ela está fazendo a flexão do ombro descontroladamente e abrindo a caixa, mobilizando a caixa. E isso gera pressão na coluna como um todo, sobretudo a coluna torácica. Então, aí eu posiciono a cervical, posiciono a caixa, as escápulas, a caixa dela. Como que eu posiciono? Eu espalmo a mão e afundo a caixa. Eu faço, no início eu faço isso assim com uma pressão mediana, para o cliente entender aonde eu quero que ele afunde. Mas isso não quer dizer que eu queira que ela afunde excessivamente a caixa, que gere uma flexão da coluna, entende? Coluna não move. Então, pouco a pouco eu vou jogando aquela energia, posicionando a caixa do cliente, pouco a pouco. Eu sei que cada cliente tem um formato de caixa. Tem cliente que tem caixa mais aberta, elevada. Tem cliente que tem caixa mais fechada, ok? Eu tenho que respeitar isso. Volto para aquele assunto. Cada um tem uma identidade. Cada um tem uma cor de cabelo, um formato de nariz, um formato de coluna e um formato da caixa, ok? E aí eu estou mostrando os feedbacks, os exercícios que a gente pode estar trabalhando com o cliente para que ele incorpore o princípio da estabilização da caixa torácica. Cada um vai estabilizar a caixa em um determinado tempo. Isso vai depender do fortalecimento dos músculos que envolvem a caixa torácica, transverso, oblíquo, sobretudo, reto abdominal, e vai depender da consciência, da sabedoria corporal de cada cliente. Então, a gente precisa respeitar isso, mas todo encontro, sobretudo, a indicação é fazer isso no aquecimento, lembrar o cliente, dar exercícios para esse cliente
que façam ele lembrar, ele incorporar esse princípio, melhorar essa sabedoria corporal ligada à caixa torácica, como por exemplo, flexão dos ombros, tá? Levar os braços à linha mais ou menos das orelhas, vai depender de cada cliente. Tem cliente com muito encurtamento, então quando ele flexiona o braço, levando os braços muito para trás, muito próximos ao chão aí nessa postura em decúbito dorsal, ele abre demasiadamente a caixa. Então eu tenho que olhar, eu enquanto instrutor, enquanto alfabetizador do movimento, olhar, colocar a mão no lugar, na caixa, nas costelas baixas frontais, pedindo para ele fechar, sem mover coluna, sem retroverter pelve, e ao mesmo tempo levar o braço para trás, até onde ele pode flexionar o ombro, levando o braço ao longo das orelhas, até onde ele não desestabiliza a caixa, que é o que está acontecendo agora, ó. Aí eu ponho a mão, ensino, aponto para o cliente aonde não pode abrir, mover e elevar, e segurando ali na caixa, principalmente nas primeiras repetições que ele for fazer o exercício, eu seguro na caixa dele e peço para ele não mover aquela região. Então, até onde ele pode subir o braço, até onde não mova aquela região. Esse é o termômetro, é o controle do movimento. Não necessariamente levar o braço até lá atrásão, até lá próximo ao chão, desestabilizando a caixa. A gente tem que trabalhar de dentro para fora. Tem o exercício tesoura, que é um braço por vez, certo? E tem elevando os dois braços ao mesmo tempo. Claro que um braço por vez é outro desafio, é um desafio contralateral, mas é menos carga, tá? Então aí é uma alavanca menor, menos carga. E levando os dois braços ao mesmo tempo é mais carga, maior o desafio. Eu posso também colocar um bastão na mão do cliente. O bastão é legal porque ele indica se a pessoa tem um peitoral mais curto do que o outro, ela desajusta o bastão, entende? Olha, se você observar, a cliente ela tende a levar o braço esquerdo mais do que o direito, e o bastão dá esse norte. Eu peço para ela olhar o bastão e não deixar o bastão entortar. Além dela prestar atenção na caixa torácica, que ela não pode abrir a caixa quando move o braço, ela precisa prestar atenção em alinhar o bastão. E além disso, fechar a caixa e estabilizar a escápula. Pensar nas estabilizações escapulares é um grande desafio. Tá? Um exercício simples que estabiliza muito os músculos profundos da coluna, trata patologias na cervical, na torácica, sobretudo, e também lombar, por tabela, ok? Lembrando que colocou o cliente em decúbito dorsal, alinha os pés, alinha os joelhos na linha dos quadris, não deixa valgar o joelho, não deixa varar, e pelve num neutro. Por que a pelve tem que estar num neutro? Porque a cadeia está fechada, os pés estão apoiados, tá? Cervical num neutro. Essa cliente em especial, ela tende a fazer uma pressão na cervical, ela sempre está retrovertendo retraindo a cabeça. Eu tenho que sempre estar, se vocês observarem, estou sempre elevando o queixo dela e pedindo para ela descolar o queixo do peito, para neutralizar a cervical, ok? Então, exercícios que desafiam a caixa torácica. Circundução do braço, do ombro, flexão do ombro. Então, esses exercícios, eles vão ajudar o cliente a entender a estabilização da caixa. Mas precisa da mão do cliente, das comandas da mão do instrutor, das comandas do instrutor, para que ele entenda o objetivo desse exercício, tá? Especificamente.